são 10h09, vamos falar de um assunto que é super relevante aqui agora. O mercado de trabalho brasileiro, ele está acompanhando a mudança do perfil religioso aqui no país, que sabidamente está ficando cada vez mais o quê? Evangélico, né? Um país que já foi de maioria católica, ainda é de maioria católica, né? Numericamente falando, mas com tendência, segundo todas as projeções, de que se torne um país majoritariamente evangélico nos próximos anos, nas próximas décadas. Tudo isso que a gente está falando é o que apontam as primeiras análises do projeto Religião e Empregabilidade, a força dos laços fracos e fortes em grupos religiosos pentecostais, desenvolvido por pesquisadores da UFMG. E sobre esse assunto a gente conversa aqui agora ao vivo, com imagens para quem está nos assistindo lá na nossa live no YouTube, com o professor Silvio Salege, um dos responsáveis aí por esse trabalho. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A gente agradece. Professor, eu queria que o senhor explicasse isso, portanto, de que forma essa mudança no perfil religioso aqui do país, não é, interfere também nesse mercado de trabalho, de que forma essas duas temáticas estão interrelacionadas, né, portanto. Ok, obrigado. Então, essa foi uma pesquisa realizada com recursos do CNPq, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, não? Com magros recursos, fizemos o que melhor conseguimos fazer. Uma pesquisa por amostragem probabilística estratificada em 3 grandes capitais, em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, as 3 áreas metropolitanas mais importantes do Brasil. Os dados foram coletados no ano passado, em 2021, no primeiro semestre. Luego reflete um pouco a situação, digamos, também da pandemia. E o grande, digamos, achado é que os grupos religiosos evangélicos pentecostais, para fazer uma generalização ampla, certo? São uma espécie, digamos assim, de, entre aspas, bolsa de emprego. Ou seja, há mecanismos de interação social, de difusão de informações, de apoios, que se tornam, digamos, importantes na circulação de oportunidades de trabalho remunerado, seja formal ou informal. Então, mas temos que combater aqui um equívoco, ou seja, não se trata de que converta-se em evangélico e que você vai ter emprego. Não, esse não é o assunto, certo? A disponibilidade de vagas no mercado de trabalho é um problema macroeconômico. O que aporta o grupo religioso são mecanismos eficazes para acceder a oportunidades no mercado de trabalho. E aí é onde, digamos, a pesquisa fundamentalmente, digamos, focou. Professor, quem fala é Murilo. Queria perguntar para o senhor, então, pelo que eu entendi, o senhor está falando que, na verdade, os evangélicos, vamos dizer, têm um network, uma rede de contatos entre eles mais fortes, se ajudam mais na hora de arrumar emprego, conectar essas oportunidades de emprego entre a comunidade evangélica, é isso? Isso, então, exatamente, você captou a ideia fundamental, certo? O conceito de rede, de contactos fortes e fracos, que talvez não seja o momento de explicar isso com detalhe, mas o efeito, digamos, de rede de solidariedade e apoio entre os membros de um grupo religioso. Então, o achado fundamental que, de alguma forma, esperávamos é o seguinte, certo? É bem sabido que no mercado de trabalho do Brasil, as pessoas pretas e pardas estão em desvantagem, certo? A pobreza os atinge mais, por razões que já conhecemos, de exclusão histórica, de herança escravagista, etc. Então, digamos que as chances de uma pessoa, que foi o que nós perguntamos lá no questionário, certo? Na semana anterior, ou seja, a semana de referência, você teve alguma atividade ou exerceu alguma atividade remunerada ou não, formal ou informal. Então, nossos dados para 2021, que não está longe do que publicou anteontem a PNAD, só 55% das pessoas declararam ter algum rendimento e 45% não tinham rendimento. Então, essa foi, digamos, a pergunta central, certo? Então, se as pessoas tinham ou não tinham rendimento. Para o caso das mulheres também há desvantagens, sabemos, no mercado de trabalho. Mas quando cruzamos o dado com a filiação religiosa da pessoa, certo? Preta, parda, evangélica,
certo? No modelo de matemático que utilizamos, o efeito fica invertido, ou seja, a religião mitiga essa desvantagem, ou seja, eleva as chances de terem uma atividade remunerada. Igual para mulheres evangélicas. Então, isso está insinuando que precisamos ir mais a fundo. Nós perguntamos por outros mecanismos de como seriam essas redes de contato. Todo indica que grupos religiosos, certo, se tornam, digamos assim, comunidades de solidariedade. E isso tem que ser levado em conta. E o mais interessante são mecanismos informais que não passam pelos mecanismos clássicos dos cines, das bolsas de emprego, do Ministério de Trabalho, etc., que pretendem, digamos, alavancar as pessoas no mundo do trabalho. Isso está acontecendo por mecanismos não formais, ou seja, os contactos que se, digamos, construem na comunidade de fé. Isso não chama... Não sei se fica claro qual é o grande achado do assunto, não? Sim, sim, é muito interessante. Sim. É o chamado boca a boca, né, professor Silvio Salege? Então, essa questão... Agora, o senhor citou... Boca a boca. Nosso boca a boca que aparece, contrário ao que podíamos esperar no mundo de hoje para trabalhadores de baixa qualificação, digamos, até 2 salários, que ganham até 2 salários mínimos, não? Esse contato face-to-face entre parentes, amigos, membros da igreja e da vizinhança continua ou é, digamos, o mecanismo mais eficaz por onde circulam essas informações úteis ou oportunidades de trabalho. Quem indica quem? Nós perguntamos em nosso questionário para as pessoas se já tinham indicado membros de sua comunidade de fé, de sua igreja, para um posto de trabalho ou não, e se tinham obtido, se tinham, digamos, conseguido algum trabalho. Então, se indica mais do que se obtém, mas esse é, digamos, o fato fundamental, de que na igreja há uma ativa, digamos, rede de apoio e de solidariedade. Sim, para quem está chegando agora, estamos conversando com o professor Silvio Salege sobre o mercado de trabalho brasileiro, acompanhando a mudança, do perfil religioso no país. Uma pesquisa aponta nessa questão da força dos laços, no que diz respeito ali às pessoas que seguem uma mesma religião. Agora, professor, o que o senhor tem a dizer, para outras pessoas que não estão ligadas a religiões, elas podem se aproximar por algum interesse ou não ali em relação ao networking? O que o senhor tem a dizer para as demais pessoas? Ou então um conselho, Bom, atenção, a questão, digamos, quando você sai do mercado de trabalho de pessoas de baixa qualificação e com baixa remuneração, certo? Algumas pesquisas internacionais que mostram. Por exemplo, o trabalho clássico que inspirou que nós fizemos foi uma pesquisa feita uns 40, 50 anos atrás, que marcou toda uma estratégia de busca desses mecanismos sociológicos, certo? Por onde circulam as informações do trabalho de um sociólogo norte-americano que é Mark Granovetter. Ele pesquisou como gerentes de empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos tinham, digamos, conseguido seus postos de trabalho. Que foi o que descobriu? Que foram os contactos com os quais, digamos, eles não se frequentavam com muita intensidade, ou seja, não eram amigos ou pessoas próximas, sino os velhos colegas, certo, da universidade. Então, o que ficou conhecido como os laços fracos. Então, as informações relevantes para o mercado de trabalho não circulam entre os próximos, os amigos do boteco, certo? Os amigos da vizinhança, os amigões. E sim de contactos chaves com os quais nós não estamos com muita frequência nos comunicando, mas que estão aí como que latentes. Então, isso ficou conhecido como o capital social ou relacional das pessoas. E a partir daí surge toda uma pesquisa sobre capital social. Então, as pessoas fazemos investimentos em relações, certo? Militamos em grupos, em organizações profissionais, e isso é fundamental no mercado de trabalho para qualquer pessoa, não? Então, essa distinção entre laços fortes e fracos diz isso, certo? Não são esses amigos, essas pessoas as que nos trarão esses laços fortes, diríamos, não? Os que nos trazem as oportunidades, sino contactos com os quais não estamos cotidianamente nos relacionando, mas que alguma vez, certo, com os quais nos relacionamos. Então, essa rede latente é fundamental.
Eu posso contar uma experiência pessoal. Meu primeiro emprego com carteira assinada não foi aqui no Brasil, foi no país de origem, na Colômbia, foi justamente através de um antigo contato da universidade, quando eu realmente precisava entrar no mercado de trabalho. E essa pessoa, eu não frequentava essa pessoa. Então, isso parece um tanto, digamos, misterioso, mas é real, está aí. E o que constatamos com trabalhadores de, digamos, de baixa qualificação é o contrário, que os laços fortes continuam ou vinculam essas relações. Não sei se fui claro. A recomendação é você ter que investir em suas relações, você tem que fundamentalmente, mais hoje no mundo digital, nós teríamos que ampliar nosso capital social. E há muitas estratégias, não? É verdade, verdade. O assunto é super interessante, de fato. São 10h20, a gente conversou aqui na Band News FM com o professor Silvio Salege, para quem nos assistir aqui pelo YouTube, acompanhando o professor também aqui com imagens. Professor, agradeço muito a disponibilidade do senhor, um bom dia. Obrigado a vocês e bom dia. Valeu, até mais. Algo? Muito interessante o estudo, a constatação do professor. Eu fiquei viajando e pensando que essa proximidade dos grupos evangélicos, que inclusive ainda mantém grupos de oração em casa, de leitura de Bíblia e tal, favorece isso que eles chamam de laços fortes, e inclusive a gente pode levar isso inclusive para a política. É, total. Tem um peso muito forte, né? Você vê os evangélicos na hora de decidir um voto, de eleger um deputado, por quê? Porque tem esses laços fortes que o professor identificou aí, né? Criam esse vínculo, inclusive ideológico político, né? Que também se reflete na área econômica. Muito interessante mesmo. São 10h21. Algumas